Bora lá, vamos mergulhar na história de um dos notebooks mais vendidos, que se a gente parar para pensar, é um aparelho bem peculiar, nascido numa época bem caótica no mundo da tecnologia. Para começar, ele já chegou ao mercado com um hardware que, vamos ser sinceros, já estava um passo atrás da concorrência. Não era exatamente o que se espera de um lançamento. E assim, no papel, na comparação direta, vários dos seus rivais eram objetivamente máquinas melhores, mais rápidas, mais capazes, em quase tudo. Mas aí é que a história fica interessante. Apesar de todas as suas falhas, esse notebook simplesmente voou das prateleiras. Chegou a ser um dos mais comprados do ano. É exatamente essa a pergunta, né? Como? Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar aqui. Como uma máquina que já nasceu comprometida conseguiu conquistar o mercado desse jeito? Para entender esse sucesso todo, a gente precisa voltar no tempo. Lá para 2021. Foi um ano de uma demanda assim desesperada por notebooks. E o antecessor desse modelo tinha sido nada menos que o segundo mais vendido no ano anterior. E olha só onde ele foi parar. Em 2021, o rebatizado Samsung Book E30 ficou na sexta posição da lista dos mais vendidos. É um desempenho impressionante, claro, mas é uma queda e tanto em relação ao segundo lugar do ano anterior. O que será que aconteceu? Certo. Agora vamos fazer uma espécie de autópsia dessa máquina, para a gente conseguir entender as escolhas bem deliberadas que a Samsung fez nesse projeto. O cérebro do E30 era um Intel Core i3. Só que tem um detalhe: nem todo i3 é igual. A Samsung escolheu uma geração mais antiga, com uma placa de vídeo integrada bem fraquinha. Com isso, ela basicamente abriu mão de quem queria jogar qualquer coisinha, mesmo jogos mais casuais. E aqui, olha, aqui está o maior de todos os sacrifícios do E30. Ele vinha de fábrica com apenas 4 GB de memória RAM. Na prática, o que isso significa? Significa que para qualquer pessoa usando aplicativos normais, tipo o Chrome com algumas abas, ou uma chamada no Zoom, a máquina já parecia lenta. Lenta desde o primeiro dia de uso. Ah, mas a Samsung tinha uma carta na manga, uma arma secreta. A máquina foi projetada para ser atualizada com uma facilidade incrível. Na verdade, eles venderam um produto incompleto, que era, no fundo, um tipo de kit faça você mesmo disfarçado. Mas claro, nenhum produto existe isolado, num vácuo. Vamos dar uma olhada no campo de batalha, que era o ano de 2021, e ver como isso tudo se encaixa no mercado da época. E a situação do T30 era bem complicada. Ele estava ali espremido entre as opções bem mais baratas e os rivais que eram muito, mas muito mais poderosos. Essa tabela aqui mostra bem a concorrência direta do E30. Ele tinha que encarar um Dell com uma versão melhor do mesmo processador i3 e um Acer com um processador que estava, sem exagero, anos-luz à frente. Então, o ponto crucial é esse, aqui. O décimo notebook mais vendido, que era o Acer Swift 3, tinha 3 vezes mais núcleos de processamento que o sexto da lista, o Samsung E30. É uma diferença de desempenho gigantesca. O sucesso do i30, mesmo estando em clara desvantagem técnica, prova uma coisa: o reconhecimento da marca, a presença forte nas lojas e aquele adesivo clássico Intel Inside acabaram sendo mais poderosos do que as especificações brutas para o consumidor médio. Certo, então como era a experiência real de ter um desses? E qual é o legado que essa máquina deixou pra gente? A jornada de quem comprava um E30 com a configuração básica era quase sempre a mesma. Começava com aquela empolgação de ter um notebook novo, que virava frustração com a lentidão e que levava ao inevitável momento da verdade, a hora de fazer o upgrade. O E30 não foi nenhuma revolução. Na verdade, ele foi o que a gente pode chamar de um fóssil de transição. Os acertos e, principalmente, os erros dele ensinaram uma lição muito valiosa para a Samsung sobre o mercado atual de notebooks. E aqui está o legado do E30, bem claro. Ele marcou o fim de uma era. A Samsung percebeu que não dava mais para ter um único produto tentando agradar todo mundo. A morte do E30 levou a uma evolução na estratégia da empresa, que se dividiu em 2 caminhos bem diferentes. De um lado, notebooks básicos e eficientes para brigar com os Chromebooks, e do outro, máquinas bem mais potentes para o mercado intermediário. Isso nos deixa com uma reflexão. O E30 foi um herói imperfeito que colocou um notebook nas mãos de quem precisava desesperadamente em 2021? Ou foi só uma armadilha inteligente projetada para fazer o consumidor gastar mais depois? No fim, talvez a resposta nem seja o mais importante. O que essa história prova é que no mundo real, a percepção de valor, a força de uma marca e uma solução esperta para uma falha óbvia, tudo isso pode superar a engenharia pura.
O E30 não era o melhor notebook, longe disso. Mas talvez tenha sido o notebook certo para aquele momento. Uma máquina imperfeita que revelou perfeitamente como o mercado de verdade funciona.